Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Pré-ENEM Legal. Eu sou o professor Josué de Freitas e hoje nós estudaremos sobre as conjunções, essa parte gramatical. Você que acompanhou nossas últimas aulas verificou que nós estudamos sobre a questão da redação, a questão da literatura e agora a gente vai iniciar uma série de aulas voltadas para a questão gramatical, tá ok? Hoje nós estudaremos sobre conjunções. O que são as conjunções? Conjunções são palavras que pertencem a uma classe invariável da morfologia, essa parte da gramática, que estuda a forma das palavras, a construção, como as palavras são montadas, né, são criadas. E a gramática, ela tem três grandes ramos, não é? A morfologia, que é o que vamos começar a falar agora, tem também a questão da sintaxe, que trata da organização das palavras no texto, e também a semântica, que fala do sentido, né? O que significa aquelas palavras e também um texto por completo. Tá certo? Vamos lá então. Nosso primeiro slide. A classe gramatical invariável das conjunções apresenta elementos linguísticos que ligam orações ou termos delas, classificando-se em conjunções coordenativas ou subordinativas, de acordo com o sentido estabelecido. Então, nós temos basicamente dois grupos de classe de palavras, as variáveis e as invariáveis. As conjunções, elas se enquadram nesse lado das invariáveis, que são aquelas palavras que elas não aparecem de formas diferentes. Então, se você encontrar alguma palavra que tem a função de conjunção, ela vai estar sempre escrita da mesma forma, certo? Vamos começar com esse texto aí de Chico Buarque, Filosofia, é uma canção. Vamos ler juntos? O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico para ninguém zombar de mim. Quanto a você da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escravo desta gente que cultiva a hipocrisia. Um belo texto, não é? E a gente vai utilizá-lo para alguns exemplos. Nós passamos aí por algumas conjunções, você talvez não tenha se atentado, mas a gente vai mostrar na sequência para você. Vamos lá. Os elementos textuais ligados por conjunções coordenativas podem ser isolados. Isso, no entanto, não acarreta perda da unidade de sentido que cada elemento possui. Observe os trechos da canção. Quanto a você da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria. E aí a outra setinha diz, o mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se vou morrer de fome. Eu deixei algumas conjunções aí marcadas com outra cor, para você verificar que elas são conjunções coordenativas, porque nós temos as coordenativas e as subordinativas. As coordenativas, elas não interferem no sentido das orações, tanto da principal oração como da oração secundária.
Nas conjunções subordinativas, e são uma outra classe de conjunções, né, percebe-se uma dependência sintática dos elementos ligados por elas. Veja só, deixando de saber se eu vou morrer de sede, não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga. Observe que, tirando essas palavrinhas aí que estão em destaque, as orações elas ficam totalmente sem sentido. Há um problema aí no significado se elas não exercerem aí a função delas, ou seja, se não estiverem aí nesse momento. Assim, as orações iniciadas pelas conjunções em destaque estabelecem relação sintática com as anteriores. Funciona como complemento verbal, não é? Deixando de saber. Saber o quê? Se vou morrer de sede. Então, complementa o verbo da oração anterior. As conjunções coordenativas, perdão. As conjunções coordenativas ligam orações de sentido completo e independente, ou termos da oração que têm a mesma função gramatical. Elas são classificadas como, primeiro, aditivas, e vem também as adversativas. São algumas que nós vamos falar um pouco, e vamos começar aqui pelas aditivas. Elas ligam orações ou palavras, denotando acréscimo ou adição. As mais utilizadas com esse intuito são e, nem, não só, mas também, não só, mais ainda. E temos um exemplo aí para você. O governo deve proporcionar educação e saúde de qualidade ao seu povo. Veja que o ele está ligando, né, fazendo aí essa ligação entre as duas orações. A próxima, Machado de Assis, não só é um grande escritor brasileiro, mas também foi um grande observador do comportamento humano. Então, veja que elas apenas colocam uma adição. A mais comum é o não é? Isso e aquilo. Mas existem outras, como você pode verificar aí. As adversativas, como o próprio nome já diz, é aquela questão adversa, né? Ligam orações ou palavras denotando ideia de oposição. As mais utilizadas com esse fim são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Então são as mais comuns, mas observem sempre o uso, ok? Observem sempre se ela está fazendo essa questão adversa, porque a depender do escritor, a depender da situação, do contexto, outras conjunções podem exercer essa questão adversativa também. Temos também as alternativas. As alternativas ligam orações ou palavras expressando ideia de alternância ou escolha, indicando o fato que se realizam separadamente. As mais utilizadas com esse intuito são ou, ora, já, quer, seja, talvez, aí sempre em par, né? Porque aparece em um lado na oração principal e no outro lado na oração secundária. Então observe aí o exemplo que eu coloquei. Ou compro minha passagem para o Canadá agora, ou faço isso na próxima semana. Então veja que existe um paralelo aí, né? Uma alternância. Duas situações utilizando a mesma conjunção. E temos também as conclusivas. Ligam a oração anterior a uma oração que expressa ideia de conclusão ou consequência. As mais utilizadas com esse intuito são logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim, muito utilizada aí nas redações do Enem, né? Você que vai fazer o Enem, fique ligado aí nessas conjunções conclusivas. Tem um exemplo aí para você que diz: havia estudado toda a matéria para o concurso, portanto, não ficou receosa de responder a prova. Mais uma, agora a classe das explicativas. Ligam
a uma oração anterior que explica, que justifica a ideia contida nela. As mais utilizadas com esse intuito são que, porque, pois, antes do verbo, porquanto. E temos um exemplo que diz: choveu, porque o chão está molhado. Veja que existe aí uma explicação, né? Choveu porque o chão está molhado. E aí nós temos uma tirinha para dar essa exceçãozinha aí para você, essa atenção, né? Que diz assim: algumas conjunções podem denotar sentidos variados, por isso é importante observar a relação estabelecida no contexto. Essa tirinha diz: qual é o segredo para um casamento perfeito? E aí no segundo quadro diz: case com um homem que não coma muito, não beba ou jogue, nem fique na rua até tarde, ou faça bagunça na casa, e terá um casamento perfeito. Em outras palavras, case com um morto. Né? Então nós temos aí a conjunção no segundo quadrinho, né? E terá um casamento perfeito. Observe que a conjunção e denota sentido diferente do que é comumente empregado, que é o de adição. Na tirinha, ela expressa sentido de conclusão, podendo ser substituído por logo. Então você deve observar que teve uma vírgula, né, antes do e. E normalmente isso não acontece, porque a conjunção aditiva ela já faz esse papel de ligação. Mas a vírgula ocorreu exatamente porque o e assumiu um outro papel, né, um outro tipo de conjunção. A próxima tela. Por isso é importante observar o seguinte: as conjunções e, antes, agora, quando são adversativas quando equivalem a mas. Então você pode fazer essa pequena substituição. Se ela fez a mesma função da palavra mas, ela é uma conjunção adversativa. Tem um exemplo aí que diz: tirei algumas notas baixas em provas e meus pais nunca me recriminaram. Observe aí a vírgula depois de provas. O líder nato não ordena, antes ouve opiniões dos seus seguidores. Posso ser antipático, agora mal educado, nunca. Falou mal dos amigos, quando poderia tê-los elogiado. O senão, né? Querido senão também aparece aí como conjunção. É uma conjunção adversativa quando equivale a mas sim. Tem um exemplo aí para você que diz: cheguei à diretoria da empresa não por bajulações, senão por merecimento. E aí nós vamos agora para o emprego das conjunções coordenativas em textos. Na sequência a gente vai ter uma atividade e eu espero que você resolva comigo aí a atividade para a gente aprender mais, né, sobre essa questão das conjunções. Vamos lá. Quanto às conjunções adversativas, mas deve ser empregada sempre no início da oração. As outras, porém, todavia, contudo, etc., pode vir no início ou no meio. Exemplo: perderam o horário do filme, mas o cinema devolveu-lhes o dinheiro pago pelas entradas. Outro exemplo: perderam o horário do filme, o cinema, porém, devolveu-lhes o dinheiro pago pelas entradas. Então observe que a outra conjunção, que não foi o mas, ela pode ficar em outra posição. A palavra pois, quando é conjunção conclusiva, vem geralmente após o verbo ou mais termos da oração a que pertence. Exemplo: consegui terminar os relatórios pedidos. Poderei, pois, descansar despreocupado no final de semana. Quando é conclusão explicativa, pois vem geralmente após o verbo no imperativo e sempre no início da oração a que pertence. Veja o exemplo:
entre meus filhos, pois já se anuncia a chuva. Observe aí o verbo entrar no imperativo, né? Pois já se anuncia a chuva. As conjunções não só, mas também, não somente, devem ter paralelismo respeitado, pois é comum em produções de textos observarmos a seguinte estrutura. O governo não só criou projetos sociais, mas tenta mantê-los sempre ativos. Observe que houve a supressão da palavra também, não é verdade? E isso é um pequeno problema, porque o paralelo deve ter as duas palavras. Isso não pode ocorrer. E para observar ao paralelismo, deve-se proceder da seguinte forma. O governo não só criou projetos sociais, mas também tenta mantê-los sempre ativos. As conjunções alternativas também devem ter paralelismo obedecido. O que é esse tal de paralelismo? É quando eu tenho ideias paralelas, elas são têm a mesma força, né? Podemos falar assim. O professor estará no colégio, seja pela manhã ou à tarde. Observe, estruturas como essa, normalmente, ao serem produzidas, têm o objetivo de não repetirem as conjunções alternativas, optando pela escolha de uma ou outra, que também denote ideia de alternância. Porém, ao se fazer isso, comete-se uma quebra do paralelismo. Então, para que o período esteja de acordo com esse paralelo, ele deve ser escrito das seguintes formas. Eu coloquei 3 maneiras para escrever. O professor estará no colégio seja pela manhã, seja pela tarde. O professor estará no colégio ora pela manhã, ora pela tarde. O professor estará no colégio ou pela manhã ou pela tarde. Observe aí que as conjunções estiveram presentes nos dois lados do paralelo. Ok? Vamos agora para os exercícios. Temos uma questão aqui e eu quero que você observe comigo. Essa questão está no material da plataforma Farias Brito. Questão 1, na página 219. O material é Turbo 6.0 e vamos ler juntos. Antes acuado e abatido pelos longos meses de revolta dos coletes amarelos em cidades da França, com direito a cenas de guerra civil e vandalismo explícito em Paris, o presidente Emmanuel Macron ressurgiu neste final de férias de verão europeu, bronzeado e adulado após 3 dias da cúpula do G7, organizada em Biarritz. Não era este, no entanto, o cenário mais previsível. O encontro anual dos líderes de Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e Canadá tinha tudo para acabar em mais um converscote diplomático de grandes potências, em que nada se decide e tudo se complica. Em um abrasivo contexto mundial, eram esperadas turbulências meteorológicas na orla, fruto das costumeiras intempéries provocadas pelo presidente americano Donald Trump, confessadamente avesso às instâncias multilaterais. Mas Macron, que havia cuidadosamente preparado seu plano com muita antecedência, conseguiu domar os ímpetos do líder da Casa Branca e obteve pelo menos 2 avanços significativos e inesperados. Trouxe Washington de volta à via diplomática com Teherã na crise do acordo nuclear iraniano, interrompendo o ciclo progressivo de tensões e abriu o caminho para o arrefecimento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, fator de constantes abalos mundiais. O texto inteiro para você e vamos à questão. Na passagem, mais Macron, que havia cuidadosamente preparado seu plano com muita antecedência, a conjunção destacada tem a função de... E aí nós temos 5 alternativas para você pensar um pouquinho. Vale lembrar que nas questões gramaticais
é bom ler sempre o comando da questão, para que você possa observar e não precisar, talvez, nem ler o texto inteiro, porque eles geralmente indicam. Vamos lá, rapidinho? Letra A. Colocar Macron como o maior líder mundial da contemporaneidade, já que foi capaz de acabar com a guerra comercial existente entre os Estados Unidos e a China. Letra B. Orientar a argumentação favoravelmente ao papel diplomático de Macron, que emerge no encontro como líder capaz de obter acordos relevantes para as Nações Unidas. Essas duas aí estão bem dentro do tema. Vamos ver as próximas. Consolidar o posicionamento de que Macron não conseguiu impor-se como líder no encontro anual, o que decorre da situação conturbada vivida no país presidido por ele. Letra D. Questionar o protagonismo de Macron entre os líderes mundial, uma vez que os avanços obtidos não dão conta de conter as turbulências políticas que assolam as nações. E letra E. Reconhecer a importância do encontro dos líderes mundiais, que, como não estão acuados e abatidos como Macron, são capazes de se articular pelo bem comum das nações. Bem, as três últimas questões, elas, por mim, já estariam descartadas, né? Porque essas últimas alternativas não diz respeito muito bem ao que está pedindo. Mas a letra A e a letra B dá de pensar um pouquinho. E acertou quem foi na alternativa A. Parabéns para você que acertou. E mais conteúdos como esse está nas nossas plataformas. Acessem, estudem e até a próxima.